Pessoal, boa noite. Deixa eu diminuir aqui. Pessoal, se em algum momento eu ficar com a câmera fechada, é porque justamente na minha rua eles estão tendo uma troca aqui de questões de poste de energia e nós estamos tendo muita oscilação de energia elétrica aqui na minha casa, tá bom? Então, se em algum momento cair aqui, é porque eu ficar sem a imagem, é porque eu estou no meu celular e não no computador, tá bom? Mas a gente vai dando a boa noite, as boas-vindas para vocês. Hoje é um dia de muita alegria, é com grande satisfação que nós estamos iniciando uma nova jornada aqui no Atualiza, né? E, de antemão, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês numa quarta-feira, né, pessoal? Uma quarta-feira, e com certeza aí com muitas atividades pessoais para fazer, né? Depois de um dia longo de trabalho ou de estudo, e vocês estão aqui. Algumas pessoas me pediram a gravação para depois, porque hoje à noite vão dar aula, mas não querem perder. E hoje nós estamos com duas grandes mestras aqui da educação, duas grandes especialistas na área da língua portuguesa, das linguagens, que é a professora Bárbara Bessegato e a professora Eveline. E antes delas começarem, delas falarem, eu não sei se a Bárbara vai poder ter uma fala aqui com vocês, se ela está aqui presente, né? Eu quero dizer para vocês que vocês estarão em excelentes mãos, tá? Eu só convido para o Atualiza, para estar com vocês, pessoas que eu tenho extrema confiança e admiração, né? Um trabalho, uma sociedade, um empreendimento, ele é como um casamento. E a gente tem que ter confiança nessas pessoas. Então, eu estou muito feliz. Ano passado, nós iniciamos o curso de redação com a Bárbara, e este ano nós vamos ter mais uma grande mestra, uma grande especialista junto aqui com vocês, que é a Eveline, e muito melhor ainda no ano que traz tantas novidades. Neste ano, para quem não é de vestibular e Enem que está aqui conosco, nós temos muitos concursos. E assim, gente, mesmo você que vai fazer apenas, né, o vestibular e o Enem por enquanto, que queira aprender redação, eu tenho certeza que a partir deste curso você vai estar preparado para daqui para frente também poder fazer um concurso e estar escrevendo. A gente aprende a escrever escrevendo. Então, hoje a gente está o pontapé inicial aí nessa jornada da escrita, junto com a Atualiza, tá? No Enem dos concursos deste ano, nós vamos ter questões abertas, né? E se tiver o concurso do Estado do Mato Grosso do Sul também, então nós vamos iniciar agora o curso de redação, tá? Tanto para quem quer passar em concurso, quanto para quem quer Enem vestibular, e também vamos iniciar, provavelmente, daqui a uns dias vamos ter uma surpresa aí na área de língua portuguesa. Quero agradecer aqui também a presença da professora Marilei, que eu vi que acabou de entrar aqui, que também é outra mestra aí na educação, e que daqui a uns dias nós provavelmente traremos uma excelente novidade aí para vocês também. Bárbara, se você quiser falar um pouquinho no início, dar uma boa noite, não sei se você está podendo abrir seu vídeo, porque aí logo em seguida eu passo a fala para a Eveline. Oi, boa noite. Que legal encontrar aqui a Eveline. A gente já trabalhou juntas, né? A Marileide Libiu. Acho que todo mundo vai estar assim, em boas mãos. Confio muito no trabalho da Eveline. Nós trabalhamos juntas na Fundação Bradesco, né, durante muito tempo, e a área de redação, assim, 25 anos trabalhando em redação na Fundação Bradesco, acho que vai dar para ajudar muita gente, né?
Vamos esperar, então, agora o que vem aí pela frente. Se preparar, porque realmente a redação, ela é importante em qualquer concurso, não falta redação, essa é uma verdade, né? Aqui a gente aprende técnicas de redação, mas como a Érica disse, né? A gente só a gente aprende a técnica, mas aí treinar, escrever muito, assistir televisão, ler jornal, reportagens, para ir podendo ir criando um corpus importante na hora de produzir. O professor ensina a técnica, mas o conteúdo vem da informação. Beijos. Bárbara, muito bom revê-la. Pessoal, para quem iniciar o curso de redação, vocês vão ter uma parte gravada das aulas, que vocês podem ver e rever quantas vezes vocês precisarem, fazer o passo a passo esmiuçado, juntamente com a Bárbara Bessegato. Então, na hora que você recebe o curso, você já consegue adquirir essas aulas e todo o passo a passo para a sua primeira redação, tá? E essas aulas ao vivo, esses plantões de dúvidas, essas correções, a gente vai ter junto da Eveline, tá bom? Eveline, eu deixo aqui a fala contigo. Se você quiser, se você for passar algum slide, alguma coisa, você pode me mandar aqui, que eu projeto para você, tá bom? Bem-vinda e vamos aí começar. Certo. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Eveline, sou professora de língua portuguesa. Como a Bárbara disse, né, a gente já trabalhou juntas, é um prazer também, né, revê-las, faz tempo que eu não vejo minha colega aí de trabalho, e realmente é uma experiência maravilhosa que nós tivemos juntas, aprendi muito com ela, foi esses 25 anos dela aí, me ajudou bastante, me acrescentou muito na minha carreira profissional, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder contribuir aí um pouco com vocês nesse curso, né? E eu espero que vocês aí consigam a tão esperada nota que vocês, né, estão em busca. Então, a gente está aqui para poder ajudá-las, né? Ajudar todos, se for no concurso, se for no Enem, e aí a gente vai direcionando, e isso é importante do curso, né? O curso de redação, ele vai te auxiliar, a gente está aqui para te auxiliar a você conseguir chegar à sua nota tão desejada, né? Então, a gente vai ter esse momento aí, e a gente vai poder auxiliar você aí individualmente, né, no caso, para poder te auxiliar onde que está precisando melhorar, para você conseguir chegar a essa nota que você tanto precisa, tá bom? Que vai fazer diferença, na verdade, né? Essa sua nota de redação aí, se for num vestibular, né? Se for no Enem, pode ser a sua nota aí que vai te ajudar a conseguir aí a vaga que você quer, né? Então, por isso é tão importante a parte de redação, construir um bom texto, né? E aí, no caso de dissertação, a gente ter argumentos, e é isso que a gente precisa trabalhar. Precisamos aí ter essa parte da nossa construção, né, do nosso perfil aí, o que eu estou lendo hoje, né, de ter informações aí, para eu poder escrever melhor, né, o que eu estou vendo aí diariamente, estou fazendo uma leitura de um livro, né, estou assistindo um jornal, então tudo isso é importante para o seu repertório ficar melhor, né, e a gente precisa aí aprofundar isso todos os dias. E redação é prática, né? Além desse repertório que você tem que ter, você precisa ter a prática. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, dar esse pontapé aí inicial, né, para quem vai iniciar, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e aí, com o passar, quem for fazendo o curso, né, a gente pode aí auxiliar individualmente para poder ajudá-los a conquistar essa nota que tanto desejam, tá bom? Eu estarei aqui do lado de cá, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por mensagem, e aí a Érica pode me interromper aí, né?
Se eu estiver falando muito rápido, se não estiver saindo o som, também vocês me avisem. E aí a gente vai dando um jeito aqui, tá bom? A Érica, eu consigo compartilhar por aqui também, né? Consegue sim, se você puder, melhor ainda, Eveline, que aí Tá eu estou bom. adicionando alguns alunos que estão chegando agora, tá? Tá É bom. só colocar a tela cheia, a sua tela já está fixada para todo mundo, mas se o pessoal quiser ainda aumentar, pessoal, é só vocês clicarem em maximizar a tela da Eveline, tá? E não tenham vergonha de perguntar. É aqui no curso que vocês podem errar, é aqui no curso que vocês devem tirar dúvidas, tá? Não na hora da prova. Lembrando, gente, que em todas as provas, 50% da nota, seja no Enem, seja vestibular, seja concurso, metade da sua nota vai ser a questão dissertativa. Então, hoje nós estamos falando de algo que pode te fazer ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto lugar numa prova, tá? Eu, por conta da minha redação, Eveline, se você puder me deixar fazer um adendo, por conta da minha redação do último concurso, eu consegui passar a nota de uma pessoa que já era mestre. E na época eu ainda não tinha pego o meu título de mestre. Então, mesmo ela com título, por questão de alguns décimos da redação, eu fiquei à frente de uma pessoa. Então, talvez seja a nota decisiva que vai te colocar dentro este ano, iniciar 2026 concursada e parar de procrastinar. É você, talvez, entrar super bem na faculdade, conseguir uma bolsa 100% do ProUni, conseguir uma bolsa 100% na faculdade que você está tentando. Então, assim, talvez a sua redação seja o que vai fazer você ser aprovado em cima da média. Justamente. Então, é o diferencial, é você ser o diferente dos outros, né? Então, a redação é o que vai te ajudar aí, e muito, em qualquer das situações, é isso mesmo. Então, aqui eu vou começar com vocês aí falando um pouquinho, então, como que a gente pode dar esse pontapé inicial, melhorar essa sua redação, e aí como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, vamos iniciar. Então, como começar qualquer redação do zero e já poder sair aí em frente, né? Então, vamos lá. Eveline, tem que aumentar aí, para nós não tá, para nós ela não está em modo de apresentação, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Ele está com a letra menor. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Não foi ainda, né? Não, mas está dando para enxergar. Ela só não está em modo de apresentação, mas está dando para enxergar, eu acho. A maioria do pessoal. Ainda não está, não, né? Não, não está. É que não estou conseguindo. Eu queria que ficasse em modo apresentação mesmo. Sem problema, Eveline. Tá.
sumiu para mim agora. Deixar para mim. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí eu tenho a primeira pergunta para vocês. Já travou na introdução de uma redação? Né? Isso já aconteceu com você? Eu dou aula para alunos do ensino médio, né? E eu pego justamente esse período que eles estão nessa ansiedade, né? De fazer provas do Enem. Eu só peguei o terceiro ano do ensino médio. E aí eles estão nessa ansiedade, né? Ah, eu preciso fazer a prova, e eles fazem a redação, ficam super preocupados, e alguns, assim, travam. Por conta dessa ansiedade. Fica naquela, vou chegar lá na prova, qual vai ser o tema? Né? Sempre vem aquela ansiedade deles. Qual vai ser o tema? Sempre querendo especular, né? Falo, gente, não é questão de saber qual é o tema, você tem que estar preparado, né? A gente tem ali na hora da prova os textos motivadores, que vai poder te direcionar, né? Qual é o caminho que você vai percorrer ali no seu texto. E aí eu falo, você precisa ter um repertório, né? Para você poder escrever. Então, você precisa utilizar desses textos para você poder conseguir fazer uma redação legal, bacana, né? E aí é mais a ansiedade mesmo que acabam atrapalhando esses alunos, né? E aí eu converso bastante com eles para eles poderem perder esse medo, né? E alguns realmente travam na hora, e eu acho que acredito que acontece também aí com muitos, né? Que passam por situações onde precisam passar por provas e acabam, por conta dessa ansiedade, de travar na hora da introdução. O que eu faço? Por onde que eu começo? Né? Então, é algo que a gente vai conversar para poder conseguir aí destravar como que eu começo essa minha redação, como que eu vou fazer meu desenvolvimento, para eu poder conseguir fazer um texto bacana, tá bom? Então, aí a gente tem ali, né, estou colocando o parâmetro do Enem, tá, gente? Quem for do concurso, aí a gente direciona depois, né, quando a gente for fazer aí o curso de redação, a gente direciona aí para, no caso específico, para o concurso, tá? Mas aqui é de um modo geral. Então, quer sair dos 600, né, para os 900 mais, né, aumentar essa sua nota, então hoje você vai começar a aprender e a impressionar o corretor desde a primeira linha. Então, a gente vai começar aí a melhorar essa sua redação, tá bom? Vamos lá para o próximo. Porque a redação é decisiva, né? Então, aí no Enem, no caso, ela tem a pontuação aí, né, de 1.000 pontos, e aí ela vai ajudar, como a gente já comentou aqui, ela pode ser decisiva na sua média, né? Você consegue alcançar uma colocação muito melhor, né, quando você tira uma redação com uma nota bem melhor, né? Então, ele pode te eliminar ou te classificar. Então, isso vai depender da sua nota. Aumenta a média, treina pensamento crítico e escrita formal. Gente, no caso da dissertação, quando a gente fala dissertação, a gente está falando de argumentos, né, também. E aí, não é só para a redação que a gente precisa de argumentos, né? Então, a gente precisa para a nossa vida, para tudo, né? Então, não é só para isso. Então, a gente vai utilizar isso para o resto da vida. Então, se você está fazendo um curso, é para tudo, né? Você vai levar isso como bagagem aí para a sua vida. Vamos lá.
Aqui eu coloquei para vocês só um modelinho de uma redação 1000, que é algo que a gente estuda quando a gente faz o curso, bem detalhadamente. O que acontece? Por que essa redação tira 1000? Né? Então, a gente detalha bem para vocês verem um ponto, né? O que essa pessoa escreveu tão bem que chegou nessa pontuação? Então, o que ela fez de diferente? Qual que foi os argumentos que ela utilizou que esse corretor deu para ela a nota máxima? Então, é algo que também a gente estuda aí, todos os pontos para vocês entenderem. Então, tudo a gente mostra ponto a ponto como que a gente chega nessa nota, né, que essa pessoa também conseguiu alcançar, tá bom? Os segredos lá da introdução, só para a gente aí relembrar também, né? Então, a gente tem os segredos da introdução, uma fórmula da introdução, o repertório que impressiona e os erros que são clássicos que acabam cometendo e acaba diminuindo a sua nota. Então, a gente precisa aí tomar um cuidado para que essa sua nota não diminua. Então, a gente precisa aí verificar alguns pontos, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula da sua introdução, que é aquele começo que você acha assim, não estou conseguindo, não está dando certo. O que eu preciso pensar primeiro? Primeiro, contextualizar o assunto, né, o tema da sua redação. Precisa saber, olha lá o seu texto, o texto motivador, leia, importantíssimo, lê, faça a leitura, bem tranquilamente, compreenda do que ele está falando, qual é o tema que ele quer que você fale, né, para você poder se organizar e poder começar a rascunhar, né, qual vai ser a sua tese, qual vai ser a sua linha aí de pensamentos para você poder escrever e poder colocar o seu ponto de vista, que é o que o corretor quer ver. O que você fala sobre o assunto, o que você pensa sobre o assunto, né? Então, nós temos ali a contextualização, conexão e a tese. Por exemplo, então a gente tem uma contextualização, né? Na era digital, trouxe novas formas de comunicação. Conexão, porém, também facilitou a disseminação do ódio. E uma tese, no caso aqui. Portanto, é urgente combater a cultura do ódio na internet. Isso daqui é um exemplo para vocês dessa fórmula de introdução. O que você precisa ter de informações nessa sua introdução, tá? Então, só para a gente relembrar aí e o que você precisa nessa sua introdução. O outro é o repertório, né? Que você precisa ter um repertório. O que é esse repertório? É o seu conhecimento prévio, né? Os filmes que você já assistiu, as coisas que você já estudou, né? Coisas que você estudou na escola, né? Das matérias que você pode citar. Citações, gente. A gente pode utilizar de citações para poder melhorar o nosso texto. Você vai mostrar que você realmente sabe tem um leque, né, de informações que você tem, é da sua cultura isso, né? Então, você precisa ter esse repertório, é o repertório que ele te pede. Então, você não pode pegar lá do texto motivador o que tem lá de informações. Você não pode pegar informações de lá. Você tem que vir com as suas, você vai ter base do que a gente está falando, né, do que eles querem que vocês falem, mas você não pode copiar nada de lá, tá? Você só pode mesmo, só para você, é só uma dica, né, para você lembrar do assunto. A Marilei levantou a mão, não sei se ela quer falar agora. Pode falar, Marilei. Pode falando, gente. Se ela quiser falar, gente, pode só falar assim, ó, eu quero falar. Desculpa, minhas queridas. Boa noite.
Boa Eu, noite. eu, eu cliquei aqui. Boa noite, Eveline, linda. Tudo bem? Foi acidente, me perdoe, eu estou aqui aprendendo muito, Tá, relembrando tudo. Beijo, tá minha linda, certo, perdão. beijo. Então, assim, você precisa ter esse seu repertório, né? Então, Olha assistir só, aquele... Eveline, agora tem uma contribuição também da aluna Amanda, colocou um artigo da Constituição na sugestão de redação que a gente colocou lá para eles fazerem, acho que foi sobre racismo, se eu não me engano. Isso mesmo. Então, é importantíssimo vocês colocarem os artigos, saber, né? Você citar isso, nossa, enriquece muito. Você colocar o seu um artigo, você colocar também uma, uma frase de um autor que você já leu. É importantíssimo. Claro que tem que estar relacionado com o tema, né? Não vamos colocar algo solto, algo que não tem nada a ver com o tema. Então, assim, sempre relacionado ao tema da redação, certo? Sempre com relação. Então, isso enriquece muito a redação de vocês, tá bom? No caso ali, a gente colocou de filmes, né, que você pode relacionar aí história, filosofia, atualidades, né, dados, no caso ali tem do IBGE, o IBGE também, né, então, assim, colocar informações sobre a ONU, os dados da ONU também é bem bacana, mas tenham certeza do que vocês estão falando. Se não sabe, melhor nem colocar, tá bom? Então, é algo que você realmente tem. Como que eu vou decorar tudo isso? Prática. Vamos ter um caderninho e começar a anotar, tá? E a gente precisa ter essa prática com a prática de você fazer essa redação sempre, né? Então, quando a gente fizer aí o curso, você vai me mandar, né, a redação, a gente vai fazer a correção, e aí sempre a gente vai ter a devolutiva para você. Então, aí é o momento de você sempre estar fazendo esse caderninho, as anotações, e isso é bem bacana para você ter aí. A gente tem algumas dicas, né, de vocês terem aí algumas citações que dá para você utilizar em vários, que abrange qualquer assunto. Então, a gente também pode ajudar aí vocês dessa forma também, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos lá, vamos falar dos erros, né? Vamos evitar, o que a gente precisa evitar? Tese. Então, a tese, gente, quando a gente for falar de tese, não falar de maneira vaga, né, sobre essa tese. Então, isso deve ser resolvido. Resolvido como? Ele não quer que você fale de maneira vaga, ele quer que você dê a sua opinião, né? Claro, que você fale, que você tenha propriedade, né, de falar daquele assunto. Então, repetir palavras, ideias. Gente, eles te dão um rascunho, uma folha de rascunho. É para ser usado, né? Então, utilize aquela folha. Aquela folha é para você utilizar, releia o texto quantas vezes for necessário, porque é ali que você vai ver o que está faltando no seu texto. E isso, esses erros, né, que a gente vai encontrando, é com o hábito, gente. É o hábito de fazer o texto que a gente vai encontrando esses errinhos, tá bom? E faz de novo, volta para você refazer o texto que você precisou aí dar uma melhorada, tá? Então, ficar no senso comum. Tem muitas palavrinhas que são utilizadas nas redações, que é muito, que os corretores já até, na hora que lê, já fala, já veio, né? Então, acaba sendo muito repetitivo. Então, assim, vamos trocar esse vocabulário, né? Claro que a gente não vai utilizar de palavras, vou pegar uma palavra que eu não conheço lá da língua portuguesa, vou lá pesquisar só para usar na minha redação. Não tem necessidade. Mas você também pode sair um pouquinho, né, do senso comum, né, e aí utilizar outro vocabulário que não seja tão, né, fora, mas a gente pode utilizar outros vocabulários, sim, e vai ser super tranquilo. A gente também vai falar um pouquinho sobre conectivos também, que vai ajudar muito na sua redação, que é necessário, tá bom? Vamos lá. Principais erros do Enem, tá? Então, a gente tem ali os principais erros na redação do Enem. Vamos lá.
o que acontece? Por que as pessoas diminuem muito a nota delas? Às vezes, as pessoas, na hora que leem o texto motivador, né, aqueles textos que vêm antes para vocês lerem, acabam não interpretando de maneira correta o tema. E às vezes ela pensa que é uma coisa e acaba sendo outra, e acaba tendo uma fuga do tema. Então, isso acaba te levando a zero. Então, tem que prestar muita atenção. Por isso que eu falo, leia o texto motivador, ele está ali para ser lido. Então, aproveite dele, leia, sublinhe o que você acha de mais interessante, né, mais importante, para não ter essa dúvida quanto ao tema proposto, tá bom? Então, o participante se desvia do assunto proposto, então isso faz com que a pessoa tire nota zero. Então, leia com atenção a proposta e delimite bem a sua tese. Então, organize isso. Então, leia bem para ficar bem informada aí sobre o assunto do que ele quer que você escreva. A estrutura, vamos lá para a estrutura do texto. O Enem, ou qualquer tipo de, no caso de concurso, que queira que você faça um texto dissertativo, argumentativo, então ele quer que você escreva na estrutura do texto dissertativo. Então, o que a gente precisa? Para a gente relembrar, nós precisamos de uma introdução, precisamos de um desenvolvimento e de uma conclusão. Então, na introdução, nós temos os elementos que a gente precisa utilizar na introdução, tá? Que a gente vai aprendendo durante o curso. O desenvolvimento, 2 parágrafos, vamos utilizar aí dois tipos de desenvolvimento, dois tópicos a gente vai colocar, vamos pensar nisso também. Conclusão, proposta com a proposta de intervenção, também é algo que a gente também precisa falar um pouquinho aí, que é muito importante. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa proposta de intervenção, que fica lá na conclusão, que é importantíssimo para ser avaliado, que vale pontos, muito pontos lá na parte da conclusão, tá? Se a pessoa pede lá no concurso, lá no Enem, que ele quer um texto dissertativo, e você colocar um texto narrativo, expositivo, não tem como, gente, né? Não foi o que ele pediu. Então, não tem pontuação aí no caso, tá bom? A ausência de propostas de intervenção. Vamos lá. No Enem, ele fala sobre a proposta de intervenção que vem lá na sua conclusão. Na conclusão, a gente vai precisar falar sobre... Nós vamos falar uma tese lá no começo, né? Vamos falar de tese, depois a gente vai dar soluções para o problema. Então, se eu estou falando de um problema, quando o Enem ele vem com a proposta, ele fala de algo que a gente está vivendo, né, no nosso dia a dia, são problemas que a gente vive no nosso dia a dia. E aí ele quer que você reflita sobre esse problema. E esse problema, gente, você precisa procurar uma solução para esse problema. Uma solução que realmente seja possível, né? Então, lá na sua conclusão é o momento de você me falar, escrever lá, como que isso vai ser resolvido, né? Então, isso é obrigatório no Enem. Se você não coloca isso na sua conclusão, você perde pontos. Então, nós temos que ter lá o agente, que no caso, quem vai fazer? Então, se você está falando de um assunto lá sobre o problema de, vamos supor, sobre a obesidade no Brasil, quem que vai poder ajudar nessa situação? Quem que vai resolver esse problema? Aí, no caso, quando a gente fala quem vai resolver, vai ser o executivo, vai ser as mídias, vai ser escola, o que vai ser? Quem que vai ser os agentes que irão contribuir aí para que no caso, o que você está falando no seu texto, seja realmente feito, né, no caso.
A ação, o que será feito? Qual vai ser a forma de você conscientizar as pessoas? Tá? Então, é a ação, o que vai ser feito? Qual vai ser o meio utilizado? Vai ser por palestras, vai ser por propagandas, vai ser por cartilhas? Você vai ter que dar a solução para o problema, tá? Você falou lá do problema, e agora você vai dar a solução. Então, você tem que falar quem vai fazer, como vai fazer, o meio que vai fazer. E a finalidade? Solucionar o problema do tema. Então, você vai solucionar esse problema. Então, na sua conclusão, você precisa ter de todas essas informações. Então, precisa dessas informações aqui que a gente tem, que é a proposta de intervenção, tá? Então, se você não tiver essas informações, você perde pontos lá na sua conclusão, tá bom? Então, precisa, isso aqui é super importante. Problemas com coesão e coerência, né? Então, falta de ligação entre ideias, contradições internas, conectivos mal utilizados ou ausentes também é um problema para vocês, que não colocarem aí, né, não utilizarem de maneira correta a coesão e a coerência. Isso a gente vê no decorrer que vocês forem fazendo as redações de vocês, a gente consegue olhar, ver ali para você aonde que você está errando. Se você está usando o conectivo de maneira errada, a gente pode te auxiliar, falando, você pode utilizar esse outro, né? Existem vários que a gente pode te mostrar ali o caminho para você melhorar essa sua redação, tá bom? Linguagem. A linguagem inadequada ou coloquial. Então, usar gírias, abreviações ou informalidades, erros gramaticais, ortográficos, isso daí diminui a nota de vocês, tá? Então, isso daí não se pode. O texto, ele deve ser formal, claro e objetivo. Bom, então, se a gente pegar um texto, aquele texto que eu mostrei lá para vocês no começo, e vocês analisarem, a gente analisar ele, você vê, é perfeito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nesses erros gramaticais e não tem uso de gírias, nem abreviações, então não pode. Então, precisamos tomar cuidado, tá bom? Então, aqui nós temos a linguagem inadequada, clichês e frases prontas, né? Expressões aí desde os primórdios da humanidade, nos dias de hoje. Então, quando você começa seu texto com essas frases, clichês, né? No caso aí, frases prontas, já não é bem visto. Então, vamos melhorar, né? Vamos buscar outras alternativas para você melhorar, enriquecer esse seu texto, né? Para poder ter uma nota melhor. Então, a gente faz essas observações aí para vocês. Cópias de textos de apoio, foi o que eu falei para vocês, que é do texto do motivador lá, né? Então, copiar trechos lá daquele texto não pode, tá? Então, nada de copiar. Se você vai colocar algo, colocar alguma referência, né, de algum escritor, de alguma fala de algum pensador, você precisa que não esteja nesse texto, é algo que é seu. Você precisa mostrar que você tem uma bagagem já, tá? Que você tem a capacidade, né, de ter uma cultura, né, na verdade, né? Mostrar que você já tem isso com você, tá bom? Esse repertório, né? Você tem que ter o repertório. A falta de repertório sociocultural relevante. Então, assim, quando a gente fala disso, né, a gente está falando dessas citações, tudo vem de conhecimentos prévios, né? Então, tipo, conhecimento de história, de filosofia, sociologia, sobre atualidades. Então, essa falta de repertório acaba aí atrapalhando, né? Então, por isso é importante vocês
se atualizarem, ler, fazer leituras, assistir jornais, ficar atualizados sobre os assuntos, né? E para poder ter uma boa argumentação, no caso, na hora de fazer a sua redação, tá? Referências devem ser pertinentes e produtivas, né? Então, precisa ter essas informações aí. Para uma redação nota 1000, então, siga a estrutura correta, argumente com coerência, use a linguagem formal, apresente uma proposta de intervenção completa e viável. Também, né? Eu falei para vocês que na hora da intervenção precisa ser algo que consiga ser feito, né? A gente também não pode propor algo, né, que não dê para fazer, né? Então, é algo que realmente dê para fazer. Então, na hora de você colocar lá na sua conclusão o que deve ser feito, quem deve ser feito, né? Quem que é a pessoa responsável para fazer o que você está propondo de solução, precisa ser viável, né? Precisa realmente dar conta de dar certo, tá? No Enem, a gente tem algumas competências, né? Que é muito importante, que a gente precisa sempre acompanhar, porque é dali que eles tiram a nota. Da onde que eles tiram a nota para poder saber se você tirou 600, 400 ou 900, né? Eles olham as competências, então é importante vocês saberem também quais são essas competências, né? Então, a gente tem a competência de 1 até 5. Então, a gente tem a competência domínio da norma culta, da língua portuguesa, nós temos a competência 2, compreensão do tema, adequação ao tipo textual, ao repertório cultural, a competência 3, a capacidade de selecionar, de interpretar, de relacionar informações para a sustentação de um ponto de vista sobre o tema. A competência 4, uso de conectivos e de operadores argumentativos. Competência 5, construção de proposta de intervenção, tá? Que é o que eu falei para vocês aí no finalzinho. Então, tudo isso aqui vale nota. Então, quando a gente faz o curso, nós olhamos todos esses elementos aqui, para que você tenha, para que você observe aonde que está faltando aí para você melhorar, onde que eu preciso melhorar. Então, a gente pode pontuar para você. Por isso que é importante a gente ter uma devolutiva. Então, não adianta eu ficar só fazendo texto e não ter alguém para poder olhar e verificar quais são os erros que eu estou cometendo, né? Então, eu preciso de alguém que olhe e revise meu texto. Fala, vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo. E no caso do Enem, né? E no caso do concurso, a gente olha bem o que a banca vai cobrar, né? O que ele está querendo ali cobrar de vocês, para a gente ter aí, sempre treinar, né? E aí vocês terem uma pontuação boa, né? Para acima aí, no caso do Enem, acima de 900 que a gente busca. Então, o que eu posso falar para vocês? Eline, só um adendo. Eu não conhecia essas competências na hora da correção de vocês, como corretores. Eu tinha noção de coerência, coesão, né? Que eles observavam isso, mas essa parte de adequação, tudo bem. Mas essa parte de construção da proposta de intervenção, dos usos de conectivos, é muito importante. Eu não imaginava que entrava nesse formato, em forma de competências ali na hora da correção. Bacana. Sim, entra, e eu não coloquei aqui do lado, mas eles colocam até a quantidade de pontos que você diminui, de cada uma que você erre. Você errou ali, usou o conectivo de maneira equivocada, ele coloca certinho a quantidade de pontos, é que eu não me lembro aqui de cabeça, mas ele já tem certinho estipulado para o corretor quanto que ele vai descontar de você. Então, você sabe quanto que você errou e o porquê que você errou aquilo ali, né? Então, o que você errou, porque ele tem já a nota, né? Então, isso aqui é importante. Então, quem está focado para estudar para o Enem, precisa saber onde você está errando,
né? Qual a competência aqui que eu preciso melhorar? Então, é por isso que é importante. E quando a gente faz a correção, geralmente vem embaixo, com os alunos que eu estou acompanhando do terceiro, eles embaixo, eles já recebem com a competência embaixo, dizendo qual foi o nível dele naquela competência. Então, fica muito mais fácil do aluno identificar o erro e da próxima ele melhorar. Então, assim, fica muito mais fácil, né, deles conseguirem avançar e melhorar esses textos. Então, isso é muito importante para quem está aí buscando essa melhora, né, na redação. Mas... E ainda assim, Eveline, só para complementar, no CNU, que é o Concurso Nacional Docente, que a gente vai ter em outubro, eu acho muito difícil vir uma disciplina ali dentro do conteúdo que seja só língua portuguesa, para quem não é professor de língua portuguesa. Eu acredito que vai vir, como veio no CNU do ano passado para outros cargos, no formato da norma culta da língua portuguesa. Ele vai corrigir o seu português, tudo que você sabe de pontuação, vírgula, combinação verbal, dentro da sua redação. Uhum. Então, assim, o peso dessa questão aberta no CNU também vai ser ali nessa parte da competência 1 que você está trazendo para nós. Uhum. Sim, isso mesmo. Então, assim, o que a gente, do curso, né, o que a gente pode aqui falar para vocês, a importância, né, de vocês fazerem, conseguir diferenciar dos demais, é você focar nessa redação. Tanto faz. Como a Érica disse no exemplo dela, né? A diferença para ela foi a redação. Então, aqui é o momento. É de você estudar, focar na redação, começa aí, ó. Temos meses aí para estudar. Então, é o momento de vocês fazerem, de ter esse contato aí, de ter uma correção, né, de um professor para poder te auxiliar aí nos seus erros e poder melhorar essa sua escrita, né, e saber aí onde que eu estou errando, o que que eu preciso. Não estou fazendo, não tenho muito argumento, o que que eu preciso fazer? Então, eu preciso já começar a fazer leituras, preciso começar a ler, estou olhando muito o Instagram, será que o Instagram eu estou utilizando ele de que maneira, né? Então, se eu preciso ter informações que me agreguem, né, no caso da redação, eu preciso de informações boas que me ajudem na minha redação. Então, vamos pegar pela parte mais de jornais, né, de atualizar mesmo, né? Então, assim, busquem redações também antes de anos anteriores, também é bem bacana de você olhar um texto que também foi considerado nota 1000 do ano passado. Olha como que é a escrita da pessoa, como foi, por que será que ela chegou naquela nota, né? Dá uma olhadinha, dá uma lida, porque é muito diferente, gente. Então, olhe lá, os argumentos são totalmente diferentes, então, você precisa falar do texto, falar lá no seu texto, dar seu argumento, e você precisa, no final, mostrar como vai ser feito aquilo ali, que você acabou de falar, né? Se você está dando uma opção 1 e 2, como que isso vai ser feito lá? Quem que vai fazer? Então, ele quer que você fale, né, que você mostre o seu domínio sobre aquele assunto. Então, é isso que o Enem quer. Ele quer que você mostre o seu ponto de vista. Está tendo uma pergunta aqui sobre o título. O título é obrigatório? Ele deve ser curto? Não, o título, ele não é obrigatório. A Bárbara pode me ajudar e a Marilei também. Mas, se eu não me engano, o título não é mais. Eu acredito que... deixa a Bárbara falar aí. Sim, o título não é obrigatório, né? Mas, quando você está trabalhando a redação, já que você trabalhou tanto, estudou tanto, é importante que você coloque o título
também, né? Assim, ela fica completa, até porque o título ele conta com uma linha da redação, tá? E sim, precisa ser curto. Na verdade, não é o título curto. O título ele é nominal, ele é sem verbo, não é uma frase. E nunca confundir tema com título. Tá? O título é o nome que você está dando à sua redação. Ajudei? Isso mesmo. Os alunos hoje, né, eles me falaram assim, não, a gente não faz o título. Eu falei, gente, eu colocaria, porque eu falei, eu já venho, né, não vamos falar a idade, né, mas a gente já vem de uma época que a gente já colocava, mas para mim era super importante colocar título. Então, eu sempre falo, coloca o título, mas eu sei que não é obrigatório, mas eu colocaria. E aí, outra coisa que eu esqueci de falar aqui, gente, letra, né, vamos organizar a letra, não deixar ela tão espaçada, né, uma letra legível, caprichada. Errei, né? Vamos passar um traço só, porque às vezes as pessoas acham assim, são 30 linhas que eu tenho, que eu posso escrever. Vou escrever. Eu falo muito para os adolescentes, né? Falo, não adianta você fazer grande para poder conseguir, né, as linhas que você precisa. Porque, na verdade, é os seus argumentos que vão valer, né? Não é a quantidade de palavras em si. Então, você precisa se organizar, pensar nisso, na argumentação. É isso que eles querem. Tá? Então, a Marilei, acho que quer falar, o apertou. Tá. Quer falar, Marilei? Pessoal, também eu daria uma dica, não sou da parte da linguística, eu sou concurseira somente, né? Eu colocaria o título, sim, mas colocaria ele no final, depois de eu ter escrito tudo, e ter certeza que o meu título está tendo a ver com o que eu escrevi. Porque às vezes você empolga e coloca um título, e depois você acaba se perdendo naquele título ali no meio da sua redação. Então, geralmente eu deixo para pôr o título por último. Até posso deixar ali no meu rascunho um título mais ou menos formulado, porém eu coloco no final. Isso mesmo. Eu também fazia assim. Para mim era sempre por último. Colocar o título para mim era bem melhor para poder organizar. Então, assim, o que eu coloquei aqui para vocês hoje é mais para vocês verem, né, que a estrutura do texto, para a gente relembrar e saber o quanto é importante esses pontos que é avaliado no Enem, em qualquer concurso, e saber a importância da redação em qualquer prova que tiver, né? Então, se vai ser do Enem, se vai ser no concurso, isso vai poder te ajudar e muito. Então, se você praticar o seu texto, isso vai te garantir uma nota bem melhor. Então, foquem nisso, foquem na redação, que vai valer a pena. E ter alguém que te ajude, auxilie na correção, é melhor ainda, porque aí vai poder te auxiliar, poder tirar todas as suas dúvidas. Então, é bem bacana para vocês poderem ter essa nota aí, melhorar essa nota e conseguir essa colocação que vocês tanto desejam, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, tá? E estou disponível aí para alguma pergunta, se vocês tiverem. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ai, que bom que gostaram da aula. Falei, será que eu vou ficar falando? Mas mas a gente ficou aqui desde o início, né? Do início até o final. E, pessoal, esse é só um coxinho do que a gente vai ter dentro do curso, tá? Dentro do curso, como que ele é estruturado?
Nós temos uma parte gravada, porque muita gente ficava perdido depois das aulas ao vivo e tudo mais. Então, a gente fez uma parte gravada, muito bem esmiuçada. A Bárbara que faz essa parte, e aí ela já deixa várias atividades para vocês estarem fazendo. Assim que você entra no curso, você vai fazer parte de uma comunidade, e você, durante, é por assinatura, tá? Durante o mês, você tem direito a uma correção e participar também dos plantões de dúvidas ao vivo. Então, assim, tem muito repertório ainda para a gente falar. Nós vamos diferenciar o curso de redação para quem é concurseiro e para quem vai fazer o vestibular e o Enem. E aí, nós vamos ter tempo hábil para poder estar preparados em outubro. Em outubro, nós temos os dois grandes eventos aí, né? O Enem, geralmente, é final de outubro, no máximo começo de novembro, e provavelmente o CNU para professor vai ser também entre outubro e novembro. A gente vai ter certeza agora que saiu o edital. Então, não adianta lá perto da prova, que vai ser semana de prova nas escolas, vamos estar entrando no quarto bimestre, que é aquela loucura, você vai estar perto ali já daquele feriado prolongado do dia do professor, né? E com a cabeça provavelmente a mil por conta das provas. Então, a gente tem que começar a perder o hábito de escrita, de colocar ali a letra B de forma e cursiva, né? Então, isso tudo a gente tem que perder no hábito desde agora. E a maioria das bancas de concurso estão exigindo a caneta preta. Tem muita gente que altera a caligrafia na caneta preta. Então, gente, não adianta começar lá faltando uma semana para a prova, tá? A gente tem que aprender agora. E aí, se você precisar de mais correções, também a gente tem esse pacote disponível, tá? Então, hoje foi maravilhoso essa contribuição, mas tanto a Bárbara quanto a Eveline tem muito mais a contribuir com vocês aí durante essa jornada até a sua aprovação, e não basta ser aprovado, tem que ser aprovado acima da média. Como eu comecei falando, 50% da sua nota, gente, é essa questão dissertativa. Tá? Obrigada, Marilei, também pela participação. Obrigada a todos. Alguém tem alguma dúvida? Érica, boa noite. Boa noite, Simone. Ai, perdão, esqueci completamente da aula. Aí eu cheguei, tem só uns minutinhos, eu só quero saber se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada, e para vocês que são mentorados, essa primeira aula vai ser um brinde também, para vocês conhecerem tanto a Bárbara quanto a Eveline, tá bom, Simone? E aí você vai poder tirar suas dúvidas também. Eu vou pedir para a Eveline, se ela puder fazer um material, parte desse material que você colocou hoje, Eveline, se a gente puder colocar para os alunos. Eu coloquei aqui para vocês, gente, no chat, uma lista de chamada, tá? Deixa eu colocar de novo para vocês, porque aí quem assinar a lista de chamada vai receber essa aula de hoje, tá bom? A gravação e o material que eu vou pedir para a Eveline produzir, tá? Bom, obrigada. Pessoal, mas antes da gente fechar, eu quero saber, quem puder estar com a câmera aberta também, quem de vocês tem dificuldade em escrita? Seja sincero. Né? Ou que faz tempo que não escreve, faz tempo que não inicia um texto. Qual que é a principal dificuldade de vocês? A Amanda está colocando que o problema dela é a caligrafia. Quem mais, gente? As minhas, eu tenho assim, eu percebo que eu tenho vou um pouco mal em relação à regência e concordância. Alguém mais? Alguém mais também tem essa questão de regência, concordância, repertório? Qual daquelas competências ali que vocês estariam
né, com dificuldade de alcançar a nota máxima nela? O meu, Lediane, o meu é o foco mais no insinuado mesmo. Acaba que eu acabo me dispersando no meio da atividade. E eu uso muita letra de forma, com letra cursiva. O B, para mim, é uma dificuldade fazê-lo. Entendi. Então, nas próximas aulas, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, Eveline. A gente já, ali no formulário que eu vou mandar para vocês, pessoal, depois para quem responder a lista de chamada, vou mandar depois no formulário, no particular de vocês vão expressar qual é a grande dificuldade para que a gente possa montar melhor o curso e atingir justamente aquilo que está faltando para você ter a sua aprovação, tá bom? Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar. Eu agradeço mais uma vez a presença da Bárbara, agradeço a presença da Eveline, gratidão por essa aula de hoje. Eu também fiquei relembrando, e principalmente a todos vocês que aqui estiveram, a professora Marilei, que fez parte. E essa semana, a gente traz novidades para vocês nessa área de linguística, para vocês estarem já se preparando mesmo antes do edital sair, tá? Até mais a todos. A gente pode finalizar? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até mais. É.